Tudo bem, pessoal? Nós vamos dar continuidade no nosso estudo do livro Diálogo com as Sombras. Esse é o nosso vídeo de número 23, já caminhamos bastante, e o nosso assunto de hoje é o estudo daquilo que o autor classifica como juristas. A gente vai encontrar jurista, magistrado, mas a gente vai encontrar essa designação em caminhos diversos. Deixa eu explicar. No livro Diálogo com as Sombras, que é o que embasa os nossos estudos até aqui, eu senti que estava muito superficial e era uma visão que, ok, não vou discutir a existência ou não, está certo, só que eu senti a possibilidade de apresentar uma visão mais ampla que é trazida pelo espírito André Luiz, através do Chico, no livro Libertação. Eu já falei deste livro, inclusive, na semana passada, aliás, no vídeo anterior, de número 22, para mim faz uma semana. E eu senti de fazer uma extração de alguns tópicos dos capítulos 4 ao 8. E nós vamos ver uma visão sobre os juristas, ou os juízes, ou magistrados, uma visão pouco mais ampla, mais dura, aparenta um poderio maior do que o autor aqui apresenta no Diálogo com as Sombras. Então eu quis trazer as duas visões para a gente. Eu acredito que elas abrem a nossa cabeça, porque como nós dissemos no vídeo anterior, a espiritualidade ela é ampla e diversa, assim como as comunidades terrestres também são. Então, o sistema de justiça do Brasil é diferente do sistema de justiça dos Estados Unidos, que é diferente da Inglaterra, e assim vai. Lógico, existem algumas balizas, ideias que norteiam todos os sistemas jurídicos, ou grande parte dos sistemas, só que a metodologia, a materialização disso é diferente. E, por evidente, por óbvio, a gente vai ver isso também na espiritualidade. Ainda mais porque na espiritualidade das sombras impera a força e a vontade. Então, cada um vai querer fazer o seu sistema de justiça da maneira que é conveniente para o seu propósito. E o propósito, obviamente, não é do bem, né? Não é um bom propósito. Então, vai ser um sistema de justiça que vai variar, mas cada vez mais firme, conforme o poder que a entidade tenha de sustentar essa firmeza do seu próprio judiciário. Então, achei importante fazer essa ponderação inicial para a gente entrar no nosso texto. Os juristas. Aqui a gente está no Diálogo com as Sombras. É uma página, é bem curtinho. Muitas vezes nos encontramos com esses trabalhadores das sombras tão compenetrados de suas tarefas como quaisquer outros. São os terríveis juristas do espaço. Diz o artigo em Reformador, revista Reformador, fevereiro de 1975, falando sobre os juristas. Estes também, autoritários e seguros de si, exoneram-se facilmente de qualquer culpa, porque, segundo informam ao doutrinador, ao dialogador, eles se limitam aos autos do processo. Quer dizer, teoricamente ele é imparcial. Na sua opinião, qualquer juiz terreno, medianamente instruído, proferiria a mesma sentença diante daqueles fatos. O que acontece, o que eles querem trazer, que é assim, a justiça no plano espiritual, eles têm detalhes e pontos de vistas a mais. Então, na Terra, a questão gira em torno das provas. Quais são as provas? A espiritualidade ela tem melhores condições de trazer mais provas. Então, muitas pessoas escapam da justiça mundana, encarnado. Só que a justiça, e nesse caso aqui do Tribunal das Sombras, ela colhe muitos elementos, porque nós temos olheiros que não nos querem bem por todos os lados.
Então, na ritualística que vai ser trazida aqui, eles já produziram diversas provas contra nós. E tudo que puder ser contra nós vai ser usado. E aí, nesse tipo de julgamento que o autor traz, todo o formalismo processualístico está ali. Ou seja, as normas de processo da forma como a gente tem na Terra, no nosso direito. Denúncia, depoimento, audiência, parecer, laudo, perícia, despacho, despachos, né, ou decisões intermediárias, interlocutórias, que se dão no curso do processo, e por fim a sentença, que é o destino. Invariavelmente condenatória, quer dizer, a sentença, o que está dizendo aqui não adianta, você vai ser condenado. E até as revisões e os apelos, quando previstos nos códigos pelos quais se orientam, ou melhor, se desorientam. Quer dizer, eles têm até ali a tentativa de reverter a sentença, que no fundo é uma falsa esperança, né? Só para não parecer que é arbitrário. São também impessoais e frios aplicadores das leis. Então, dá a sentença e aplica. Um desses juízes deu-me a honra de trazer para argumentar comigo os autos de um processo. Quer dizer, o calhamaço. Todas o que a gente chama de peças do processo. Abriu sob a mesa o caderno, invisível a mim, ao dialogador, né, ao Hermínio de Miranda, nesse caso, e começou a citar a lista de crimes que o acusado havia cometido, desde o desencadeamento de jovens inexperientes até assassinatos, ou seja, desvios no campo da sexualidade de terceiros, né, ou terceiras, e homicídio. Só depois, pobre irmão foi descobrir que estava lendo os autos do seu próprio processo. Vamos explicar. Aqui, a espiritualidade amiga utilizou uma situação para ludibriar, para enganar esse magistrado ou para chamar a atenção dele na reunião mediúnica. Ele estava trazendo um processo de alguém que ele queria explicar, ele queria falar, olha, como que a justiça se dá. Mas no fundo era o processo dele mesmo. E aí o texto vai dar esse fecho contando essa parte. Só depois foi descobrir que estava lendo os autos de seu próprio processo. Trouxera consigo um servidor da sua equipe apenas para carregar os autos, como se fosse um estagiário. Carregar os autos, coisa indigna de sua elevada condição de magistrado. Quer dizer, ele nem carrega o processo, é o auxiliar que carrega. Quando pediu a este servidor que lhe passasse os autos, o servidor lhe deu a documentação errada. O engano, aliás, foi seu mesmo, porque este servidor deu primeiro um dos processos, que seria o correto, e ele em tom áspero e imperioso. Aí ele falou, não é este, é o outro. E o outro, no fundo, era o dele. Né? E é como a gente disse, a espiritualidade, ela plasmou ali uma situação para esse magistrado, para esse jurista, acabar se defrontando com o seu próprio processo. Foi isso que aconteceu. E a gente até chegou a dar uma pincelada sobre isso, que os juízes, eles se pautam assim por uma certa honestidade, ou ao menos alguns que a gente teve contato nas nossas reuniões, tinham alguns que pareciam ser sérios, mas eles não olhavam para a sua própria situação. Então era uma situação cômoda de fazer julgamento de terceiros, porém nunca tinha um olhar para si próprio e, sobretudo, um olhar no que diz respeito à reencarnação. Então, sobre as coisas que foram feitas em encarnações anteriores e que ainda não haviam sido sanadas. Quer dizer, eles também eram devedores perante a lei.
Então, invariavelmente, quando se estiver diante de um juiz, a grande questão vai ser jogar a lente ou jogar o processo em cima dele próprio e defrontar a consciência dele se ele está quite perante a lei. Se a gente puxar, não precisa puxar muito, se puxar algumas encarnações, uma, duas para trás. E aí a espiritualidade que providencia, claro. Ele vai sentir, se ele for minimamente sério, ele vai ver que ele não tem moral, ele não tem condição, não está em condições de julgar ninguém. E aí aqui o autor comentando, né? Já me trouxeram também os autos do processo do dialogador, né, do autor do livro, da minha heresia, entre aspas, como também autos já arquivados com sentença proferida, em caso que, segundo este jurista invisível, eu havia apelado, ou seja, havia recorrido. Mas não dá para saber o que é verdade, e nem o próprio autor pode afirmar o que é verdade e o que não é, porque nós estamos em uma situação de desobsessão. Então nós não podemos sair acreditando no que eles dizem. Geralmente o intuito é nos derrubar. Então não dá para tomar todas as informações como verdadeiras. E aqui o autor já encerra sobre a análise dos juristas e já abre o estudo do executor, que é o próximo tema. Eu senti que caberia aprofundar muito mais a nossa situação. Então, a gente vai agora para o livro Libertação, a partir do capítulo 4 ao 8, que é de onde eu fui pensando alguns trechos. Eu estou até reforçando aqui a capa para saber qual que é a edição, que aí eu faço menção ao número de página, eventualmente se for a mesma edição. 33ª edição, 2017, esse livro aqui. Então agora o nosso olhar é a narrativa de André Luiz. E não sei se tem costume ou não, se está acostumado com o tipo de texto. O André Luiz, ele conta uma história e essa história envolve aprendizados, lições e técnicas. Então a gente tem uma parte moral e a gente tem uma parte técnica. Todo livro do André Luiz é assim. Dependendo de como a gente quer ler, a gente consegue extrair elementos. Então nós podemos olhar a história quase como um romance, nós podemos olhar ali as técnicas que o André Luiz aprende e ele nos ensina, é um manual para nós também, mas nós também podemos olhar a parte moral, os valores morais. Tudo isso é possível extrair. E cada vez que a gente lê, o nosso olhar vai para um canto. Então é muito interessante. Fazer esse material de hoje foi muito rico para mim. Fazia muitos anos que eu não voltava, né, de maneira mais intensa para este livro e foi muito bacana. Então, o André Luiz está junto de um outro trabalhador, né, mais aprendiz, chamado Eloy, e ele está na companhia de um instrutor chamado Gúbio. E eles estão numa missão no Reino das Sombras ali, missão para tentar fazer despertar um juiz chamado Gregório. E a gente vai, aqui o texto vai trazer os elementos, mas eles estão numa missão. Então eles estão chegando, eles estão passando pela cidade que foi constituída ali nas sombras. E vão vir os elementos para a gente ir trabalhando aqui junto. Então, um deles aqui, o André Luiz ou o Eloy, salvo engano, o André Luiz faz a pergunta se existe um governo nas regiões inferiores ali, entre aspas. E aí, tá aqui. Como não? Respondeu Gúbio, que é o instrutor. Assim como ocorre na esfera carnal, a direção neste domínio é concedida pelos poderes superiores a título precário. Título precário significa temporário ou que a qualquer momento a autorização ela pode ser cassada. Então, tem uma direção lá embaixo
Mas eles estão fazendo, eles estão constituindo seus poderes enquanto Deus permite. E nós sabemos aqui que na transição planetária, muitos destes territórios estão sendo retomados. Então, está tendo uma desapropriação por parte de Jesus, uma retomada dos territórios e o processo de expurgo e de fazer germinar nas partes mais profundas aí as sementes do Cristo. Na atualidade, este grande empório de padecimentos regenerativos permanece dirigido por um autoritário, um déspota de inqualificável impiedade, que aliciou para si próprio o pomposo título de grande juiz. Vamos guardar esse título, grande juiz. Ele vai vir depois, no final do nosso estudo. Então, tem um dirigente que se autodenominou grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos, tão frios e perversos quanto ele mesmo. Quer dizer, não está muito diferente do que a gente tem na Terra, né? Quem que está assessorando aí né? Político, religioso, e nós fazemos parte desse grupo. Então vamos tomar cuidado. Frios e perversos quanto ele mesmo. Grande aristocracia de gênios implacáveis aqui se alinha, senhorando milhares de mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. E aí o Eloy, que é o amigo do André Luiz ali, também aprendiz, ele pergunta: e por que permite Deus semelhante absurdo? Dessa vez era o meu colega que perguntava de novo, um tanto apavorado, agora ante os compromissos que assumíramos. Quer dizer, os três estavam numa região densa e exposto a riscos. E começou a bater uma preocupação. Então eles querem saber melhor o que lugar é aquele, para ter uma noção do perigo, né, real. Longe de perturbar-se, Gúbio, que é um instrutor, ele replicou: pelas mesmas razões educativas por meio das quais não aniquila uma nação humana, quando desvairada pela sede de dominação, desencadeia guerras cruentas e destruidoras, mas a entrega à expiação dos próprios crimes e ao infortúnio de si mesma, para que aprenda a integrar-se na ordem eterna que preside a vida universal. Aqui tem uma lição que a gente vai ver de outras formas e de maneira mais clara no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que as comunidades, as cidades, os países, eles estão sujeitos à lei de causa e efeito, as etnias, enfim, os agrupamentos. Então existem os resgates coletivos. O que está trazendo para nós nesse parágrafo é essa ideia. Então os próprios seres que erraram, eles estão resgatando. E existe essa permissão de Deus, que naquela organização alguns se sobreponham e sejam cometidos os atos que são praticados lá, de uma maneira acessória ou auxiliar no campo da expiação. Esse tema ainda vai ser discutido e eles vão querer entender, eles não vão concordar muito com isso, mas a gente vai extrair os elementos. Mas a princípio é o seguinte, eles estão lá porque eles têm uma consciência de culpa e eles não saem dessa situação porque eles não conseguem colocar os pensamentos em uma outra sintonia. Então, essas regiões espirituais, os espíritos retroalimentam aquilo. Então acaba virando um circuito fechado e é por isso que eles não saem. De período a período, contado cada um por vários séculos, a matéria, lembrando, no plano espiritual é matéria também, é em outra faixa, né? Em outra vibração, mas é matéria.
a matéria utilizada por semelhantes inteligências é revolvida e reestruturada, qual acontece nos círculos terrenos. Uma pequena pausa aqui. Aqui a gente tem, né, pode ter os movimentos geológicos e gelo, né, geada, e depois não tem geada, e né, morre comunidade, cresce outra comunidade. Na espiritualidade, o que está trazendo para nós é que tem situações semelhantes, então, eventualmente, dependendo do estado que a coisa chega, a espiritualidade superior pode imprimir ali um movimento de renovação para aliviar um pouco o peso, e dá-se um tempo e normalmente as pessoas voltam a criar essas regiões espirituais porque continuamos errando na nossa encarnação. Mas existe esse processo de tentar expurgar, e é só a gente pensar, o nosso próprio corpo físico tem a capacidade de regeneração e ele faz de tudo para tentar se livrar dos males. Então, esta é uma lei que a gente observa, esse intuito de regeneração, de expurgo, de remover o que é nocivo, o que é contrário à ordem maior. E na narrativa de André Luiz, eu até deixei destacado aqui pra gente, no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 10, tem um recurso que a espiritualidade usa, a espiritualidade amiga usa, para aliviar as tensões e limpar as energias densas de determinadas regiões. Eles chamam de fogo purificador. Então, né, aparelhos que eles possuem, que eles fazem realmente como se fosse uma grande queimada em uma vasta região para limpar todas as energias densas ali. É muita coisa. Tudo que a gente pensa, a gente plasma. Então imagine o que não tem plasmado em todas as regiões espirituais de sofrimento e loucura. Então, de vez em quando, é como se tivesse lá o pessoal que vem para pulverizar e matar o mosquito da dengue. É como se fosse algo assim, sabe? De vez em quando tem que fazer uma limpeza em determinadas regiões para poder manter um mínimo do que é tolerável. E aí o Gubbio, aqui o instrutor, continua. Se o Senhor visita os homens pelos homens que se santificam, por exemplo, Jesus. Jesus falava por Deus, e os apóstolos e vários espíritos superiores falam por Jesus, que por sua vez fala por Deus. Então, se ele visita os homens pelos homens, corrige igualmente as criaturas por intermédio das criaturas, que se endurecem ou bestializam. Significa então que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos, exclamei, reticencioso, André Luiz falando. Somos nós mesmos, os gênios e os demônios. Completou o instrutor paciente. Somos nós mesmos quando nos desviamos impenitentes da lei. E aí o instrutor traz aqui uma coisa ligada à reencarnação. Já perambulamos por estes sítios sombrios e inquietantes. Dando a entender que, assim, praticamente todo mundo passou por estas regiões. Mas os choques biológicos do renascimento e da desencarnação, mais ou menos recentes, não te permitem, a André Luiz e nem a Eloy, o desabrocho das reminiscências. Ficou difícil, mas é o seguinte, o instrutor está falando para o André Luiz e para o amigo, para o Eloy. Vocês passaram por aqui, vocês não lembram porque vocês estão reencarnando de uma maneira mais rápida. O instrutor Gubbio, eu não tenho de cabeça, mas é o que a gente sabe dos instrutores, eles têm um intervalo de tempo muito maior entre uma reencarnação e outra, porque eles já são espíritos numa posição maior, uma posição mais elevada. Então é menor a necessidade de reencarnar. Como eles estão mais tempo na faixa do espírito e se purificando, é mais fácil para eles entrar em contato com as memórias de encarnações anteriores. Até porque o resgate muitas vezes depende disso, que esses arquivos do passado venham à tona. E isso no livro Nosso Lar está lá muito claro.
esse acesso a questões do passado para possibilitar o resgate. E o nosso texto aqui de hoje ele vai falar muito sobre a mente, sobre memória. Aí eu dei pulei algumas páginas aqui do livro, da 57 a gente foi para 68. Estou pegando só o que eu acho que convém para o nosso estudo. André Luiz, sempre ele, tá? Quando for falando reparei, tiver primeira pessoa, é sempre o André Luiz. Reparei que a multidão se constituía, em sua quase totalidade, de almas doentes. Muitos padeciam desequilíbrios mentais visíveis. E aí que tá. Desequilíbrios mentais, almas doentes, e para nós são os criminosos. Esse é um chacoalhão que a visão espiritual traz. Que, no fundo, o que a gente tem por crime são, nesse olhar espiritual, é de considerar almas doentes. E não é à toa que Jesus é o médico das almas, porque ele vem trazer aí os valores morais de regeneração do espírito. E de brinde vem a saúde também do organismo físico, a partir da regeneração interior. Observei-lhes, impressionado, o aspecto enfermiço. O perispírito de todos os que aí se enclausuravam, pacientes e espectadores, o perispírito mostrava a mesma opacidade do corpo físico. Os estigmas da velhice, da moléstia e do desencanto que perseguem a experiência humana ali triunfavam perfeitos. O medo controlava os mais desesperados, porque o silêncio caía abafante, apesar da inquietação que transparecia de todos os rostos. Então, destaque para o medo. Alguns servidores da casa, lá de baixo, em trajes característicos, separavam por grupos vários as pessoas desencarnadas que entrariam naquele momento em seleção para julgamento oportuno. Então eles começam a separar os espíritos por grupos. Discretamente, o instrutor elucidou-nos. Presenciamos uma cerimônia semanal dos juízes implacáveis que vivem sediados aqui. A operação seletiva realiza-se com base nas irradiações de cada um. Os guardas que vemos em trabalho de escolha, compondo grupos diversos, são técnicos especializados na identificação de males numerosos, por meio das cores que caracterizam o halo dos espíritos ignorantes. Halo é a aura, tá? Por meio das cores da aura dos espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados. A divisão para facilitar o serviço judiciário é por isso mesmo das mais completas. E aí, o próprio texto, então tá lá, ele tá trazendo aqui essa primeira divisão que eles fazem pela cor e pela vibração que está escancarada no campo da aura. Então eles vão formando grupos. Quem quiser mais detalhe, pega o texto nesse capítulo. Eles vão formando estes grupos, mas a gente vê ao longo do texto que eles vão aperfeiçoando. Então, olha, um grupo tá para lá porque tá dando como se fosse o mesmo sabor, sabe? Mesma característica. Nessa análise no campo das energias e das cores aí. Então, primeiro, eu fiz um breve resumo aqui, o que o texto nos traz. Primeiro, eles fazem uma separação pelo que essas entidades captaram nas auras. Depois, eles utilizam, segundo André Luiz menciona, um aparelho que eles possuem que já é mais refinado e ele tem a condição de captar as ondas mentais. Então, o tipo de crime ou o tipo de vicissitude, o tipo de desvio moral de cada um, se é egoísmo, se é arrogância. Então, ele separa pela característica, pela razão da queda. O que cada um tem pela brecha moral de cada um.
E depois, para dar uma sentença e para aplicar realmente depois a pena, eles fazem aqui, e isso é mencionado o tempo todo nesse texto, eles fazem a análise dos arquivos mentais. Quer dizer, eles entram no campo dos fatos, segundo ficou registrado na mente do espírito, e está ali muito evidente o crime, porque eles estão tomados de remorso. Então eles acessam esses arquivos mentais, da mesma forma que a gente acessa um computador à distância, por exemplo, um acesso remoto. É matéria, é vibração, é onda, assim como a gente acessa pelo 4G. Eles fazem isso no campo mental, essa parte mais grosseira e mais exterior, que é o quanto eles, tá permitido a eles, para aperfeiçoar o julgamento, a classificação. Então eu destaquei aqui para ficar mais fácil do nosso entendimento. Então a divisão é feita para facilitar o judiciário e é das mais completas. E aí o André Luiz, por que motivo confere o Senhor atribuições de julgadores a espíritos despóticos? Déspotas, né? Por que estará a justiça nesta cidade estranha em mãos de príncipes diabólicos? No fundo, o Gubbio já respondeu que as próprias pessoas apresentam a característica que cabe a elas. Deus utiliza do homem para falar dele. Então o Gubbio já tinha dado uma pista ali em cima. E agora que ele dá um choque no André Luiz. Quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer o papel de carrasco? Ou seja, para dar a sentença, para imprimir a expiação. Quem que quer? A expiação é da lei de Deus, mas quem que vai querer realmente imprimir a expiação da outra pessoa? Ademais, como acontece na crosta planetária, cada posição além da morte é ocupada por aquele que deseja e procura. Então, se existem juízes naquela região, é porque alguns quiseram assumir aquela posição e os outros concordaram, por medo, por fraqueza, por conivência, mas existe uma adesão àquilo. E na situação espiritual é mais forte ainda porque eles estão ligados por sintonia vibratória, né? Eles se aproximam muito. Então, quem tem mais força se impõe. E aqui uma reflexão do André Luiz. Vagueei o olhar ao redor e ele sentiu em toda a alma dele. Na comunidade das vítimas, arrebanhadas aos montes, como se fossem animais raros para uma festa, predominavam a humildade e a aflição. Mas aquela humildade assim, dá a entender de medo, sabe? Mas entre as sentinelas que nos rodeavam, a peçonha da ironia transbordava. Então, as vítimas estavam numa postura de medo e os sentinelas com ironia. Ironia dos crimes, de tanta coisa ruim. E eu deixei um destaque muito especial para este ponto, que é um chamado de atenção para nós, na nossa geração, no que estamos vivendo. Olha, eu não vejo diferença entre isso aqui, a ironia destes sentinelas, do que eu estou vendo muitas vezes em rede social, quando está lá uma notícia triste. Fulano morreu não sei porquê. Fulano sofreu um acidente. Sim, notícias trágicas. E a hora que você vai ver, por exemplo, no Facebook, tem pessoas que botam lá risada. E aí escrevem, é isso mesmo, tem que se ferrar. E, se ferrar é o mais leve do que eu posso dizer. Mas assim, tá muito... E tudo quanto é notícia ruim, tem uma gama de pessoas rindo e dizendo que é isso mesmo. Não é diferente. Não é diferente.
E é um riso, eu já chamei a atenção de algumas pessoas conhecidas, porque eu tinha intimidade para isso. É um riso, é uma ironia, isso é patológico, isso é doentio. Como que a gente pode rir né, e se satisfazer com a dor da outra pessoa? Morreu, a pessoa tá rindo, sabe? Não, a gente não pode achar que é normal isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado se está acontecendo com a gente ou com pessoas ao nosso redor. E se nós temos condições de dar um toque para a pessoa. Porque na situação que eu pude entrar em contato com uma pessoa, eu sabia, essa pessoa estava muito amargurada, passando por dores. Então a forma que ela sentia de aliviar as dores próprias dela era rir da dor do outro. Então, já que é uma dor maior, ele dá risada. Mas assim, tá rindo do quê? Tá sofrendo, não tá bem, tá cheio de problema e tá dando risada da dor do outro. Não é normal. E é igual. É igualzinho. Não tem diferença. Por isso que durante todo o nosso estudo eu vou tentar lançar meus olhos e chamar a atenção para esses paralelos, para a gente ficar de olho, para a gente ficar vigilante aqui na nossa encarnação. Se a gente não está tendo a peçonha da ironia diante do sofrimento do outro. Palavrões eram desferidos desrespeitosamente a esmo. Igualzinho. Mesma coisa. Agora vamos para a situação própria do texto. À frente de vasta tribuna vazia por enquanto. Compacta multidão se amontoava. Alguns minutos decorreram desagradáveis e pesados, quando um vozerio se fez ouvido. Os magistrados, lugar para os sacerdotes da justiça. Aí André Luiz, procurei a paisagem exterior curiosamente, tanto quanto me era possível, e vi que funcionários rigorosamente trajados à moda dos lictores de Roma antiga, carregando a simbólica machadinha ao ombro, avançavam, carregados por servidores, junto de servidores, com grandes tochas a lhe clarearem o caminho. Penetraram em passos rítmicos e depois deles 7 andores sustentados por diversos servidores daquela corte, traziam os juízes. Então os juízes sendo carregados em andor, né? Então os juízes sendo carregados. Eu chamei a atenção aqui para os passos rítmicos. A gente vai ver no texto que tem diversos elementos que sugerem um processo de hipnose. Então eles pegam pelo medo. Aqui o passo é ritmado, assim como a gente vê, por exemplo, soldados marchando, e quando a gente vê vídeos, por exemplo, ali do nazismo, né? Que tinha uma coisa muito assim, né? Os soldados marchando e todo um processo para deixar eles presos naquele sentimento. Nós vamos perceber vários elementos disso. Então os julgadores desceram pomposos dos tronos e tomaram assento em uma espécie de nicho, inspirando silêncio e temor, porque a turba inconsciente em redor calou-se. Quer dizer, eles subiram e o pessoal já, opa, vai começar. Tambores variados rufaram, como se estivéssemos em uma parada militar em grande estilo, e uma composição musical semi-selvagem acompanhou-lhes o ritmo, torturando-nos a sensibilidade. Então, marchou, tambor, como se estivesse numa parada militar. Então a gente vê que o que eu estou falando, esse paralelo, ele é muito próximo. E uma composição semi-selvagem acompanhou-lhes o ritmo. Tudo processo para deixar a pessoa presa naquilo. Terminado aquele ruído, um dos jogadores se levantou e dirigiu-se à massa, aproximadamente nestes termos.
Eu vou fazer a leitura agora de como que este julgador fala com o coletivo de espíritos ali, com aqueles que vão ser julgados. Eu acho que é muito interessante a gente ver essa narrativa para somar nas reflexões. Eu achei que valia muito a pena trazer. Ele começa como se fosse assim, neutro. Nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. Esta casa não pune e nem recompensa. Quer dizer, a gente não vai punir ninguém. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: vocês é que vão se punir. É isso que ele quer dizer. A morte é o caminho para a justiça. Escusado qualquer recurso à compaixão entre os criminosos. Quer dizer, não há de se falar de compaixão. Não somos distribuidores de sofrimento, e sim mordomos do governo do mundo. Quer dizer, uma extensão do que aconteceu na Terra. Nossa função é de selecionar delinquentes, a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um sejam devidamente aplicadas em lugar e tempo justos. Então é isso. Cada um é você que está aplicando essa pena. Não, a gente não está te condenando. Mas isso é um discurso falso, é claro. E aqui ele vai citar diversos tipos de atos que levam a esse estado de autopunição na região espiritual, este processo de culpa. Quem abriu a boca para vilipendiar e ferir, prepare-se para receber de retorno as forças tremendas que desencadeou por meio da palavra envenenada. E assim vai. Quem desviou a visão para o ódio e para a desordem, descubra novas energias para contemplar os resultados do desequilíbrio a que se consagrou espontaneamente. Quem centralizou os sentidos no abuso de faculdades sagradas, espere daqui para frente necessidades enlouquecedoras, porque as paixões envilecentes mantidas pela alma no corpo físico explodem aqui dolorosas e arrasadoras. André Luiz está trazendo o texto, né? Mas está querendo dizer desvios no campo do uso das forças sexuais, ou no sentimento da paixão ali, uma coisa desequilibrada. E aí o que ele menciona assim, né? A represa, por longo tempo, guarda micróbios e monstros, segregados à distância do curso tranquilo das águas. Todavia, chega um momento em que a tempestade ou a decadência surpreendem esta represa, e as formas repelentes, que são os micróbios e monstros, né, libertadas, se espalham e crescem em toda a extensão. Na encarnação, a gente vai acumulando esses micróbios e monstros mentais, né? Nossas fantasias, nossos desejos, nossos medos, todo o processo de culpa. Tudo isso vai sendo represado na consciência. E quando a gente tem o desencarne, que somos defrontados com tudo isso que ficou arquivado, é aí que o juiz aqui está querendo dizer, que a gente entra em contato com tudo isso. Então, o que nós fomos acumulando ao longo da vida, de repente, nos abraça na morte. Seguidores do vício e do crime, tremei, condenados por vós mesmos, conservais a mente prisioneira das mais baixas forças da vida. Enfim, aí, né, expressões mais difíceis a gente vai passar. Nesse ponto, o orador fez pausa e repareia as pessoas ao redor. Olhos esgazeados pelo pavor
abertos em todas as máscaras fisionômicas. O juiz, por sua vez, não parecia respeitar o menor resquício de misericórdia. Mostrava-se interessado em criar ambiente negativo a qualquer espécie de soerguimento moral. Quer dizer, ele não queria dar espaço para que ninguém se melhorasse ali, estabelecendo nos ouvintes angustioso temor. Então é a dominação pelo ódio ou pelo medo, o que é uma tática bem usual. E aí é que o orientador fala para André Luiz, né? O Gúbio. O julgador conhece a saciedade, conhece muito das leis magnéticas nas esferas inferiores e procura hipnotizar as vítimas em sentido destrutivo, não obstante usar, como vemos, a verdade contundente. É aí que tá. O que o juiz está falando, né? Ele está falando da lei de causa e efeito. Só que ele está usando uma verdade para acabar com a pessoa, para pisar em cima das pessoas. Então, depois o texto vai trazer isso, fala, olha, a gente pode usar a verdade, mas se a gente imprimir ali compaixão e esperança, a verdade ela pode ser uma mola da regeneração verdadeira. Então, de uma regeneração profunda, contanto que a gente não fique preso na situação do remorso. O ponto é, como que nós trabalhamos a verdade? Ninguém escapará aos resultados das próprias obras, quanto o fruto não foge às propriedades da árvore que o produziu. Amaldiçoados sejam, pelo governo do mundo, quem nos desrespeite as deliberações, baseadas, aliás, nos arquivos mentais de cada um. Então, as deliberações estão partindo dos arquivos mentais de cada um. E aí tá aqui, né? Aí algumas pessoas achando que isso era cruel, e ele tá aqui, né? Quem nos acusa de crueldade? Não será benfeitor do espírito coletivo o homem que se consagra à vigilância da penitenciária? E quem sois vós, senão rebotalho humano? É como se fosse o resto. Então, assim, quem cuida da prisão não é uma missão, um trabalho importante, necessário cuidar da prisão? E ele está dizendo isso, fala, não, o que a gente faz é necessário. E ele joga de novo. Não viestes até aqui conduzidos pelos próprios ídolos que adorastes? E eu fiz um novo destaque nesse ponto. Porque no vídeo 2 para trás, talvez o 21, eu fiz um destaque sobre isso. Quais são nossas referências? Quais são nossos ídolos? Porque aqueles que a gente tem por referência, eles inspiram o nosso caminho. Então, quando o Livro dos Espíritos nos diz que Jesus é o guia e modelo, ele está dizendo para a gente, Jesus é a referência. Então, os atos de Jesus têm que inspirar os seus atos. Agora, quais são os ídolos que a gente está elegendo aqui na nossa encarnação, na nossa vida, na sociedade em que estamos inseridos? Quais são os atos destas pessoas? E não se trata de discurso, mas se trata de conduta. Assim como nós espíritas convencemos e imprimimos confiança pelo que a gente faz e não pelo que a gente fala, nós temos que olhar a mesma coisa. O que nossos ídolos ou nossas referências fazem? O que eles tornam real? É isso que nós queremos para nós, ao nosso redor? Está próximo, está alinhado com a metodologia, com os atos de Jesus? Se não tiver alinhado com Jesus, as nossas referências não são boas.
Então a gente tem que tomar cuidado se a gente está escolhendo bem. Porque tudo é um processo de afinidade. E a gente tem que ficar vigilante. Falar, opa, se eu estou sendo seduzido, se eu estou sentindo simpatia por determinado tipo de situação. E aí, por exemplo, nós temos algumas bandas, vou citar, né? Que a hora que você olha, né, aquela capa, aquele tipo de som, parece que é a música que veio daqui. Negócio macabro e que coloca a cabeça da pessoa no estado de revolta. Então, ok, pode ter ali técnicas de guitarra, técnicas de bateria muito boas, mas o que está inspirando? Então, tomar cuidado. E essas referências valem para todos os âmbitos da nossa vida. Estou citando a música por ser algo mais neutro. E aí o André Luiz menciona, né, que muita gente ficou com medo, e aí ele fala que o próprio André Luiz sentiu essas palavras doerem nele, porque ele sabia que ele também era uma consciência culpada. E aí tá aqui, ó. Ajoelhei-me também, implorando piedade em silêncio. Quer dizer, se não fosse ali o Gúbio, o instrutor, e talvez alguma porção já de resignação do André Luiz, mas talvez ele mesmo ficasse preso naquela região, porque ele entrou naquele discurso. Então, esses discursos, esses métodos, eles causam essa hipnose e eles tomam a gente. Então, o próprio André Luiz, que já estava ali, né, passando por um treinamento muito grande, já vi, né, as obras vão relatando esse treino que ele vai tendo, essa vivência toda, ele quase caiu no discurso. E aí, esse juiz, ele chama uma moça que está no meio da multidão, ele chama ela para perto. Com expressão de sonâmbula, a infeliz obedeceu à ordem, destacando-se da multidão e colocando-se embaixo sob os raios positivos da atenção do juiz. Os juízes estavam tipo um mezanino, uma posição elevada ali. Então a mulher chegou. Ela chegou ali numa posição de sonâmbula, já com a hipnose iniciada. E aí o juiz, confesse, confesse, determinou o desapiedado julgador, conhecendo a organização frágil e passiva a que se dirigia. Ele sabia que a mulher não ia aguentar, esse espírito não ia aguentar. A desventurada senhora bateu no peito, dando-nos a impressão de que rezava o Confiteor, não sei pronunciar, tá? Que é uma expressão católica, tá aqui embaixo. É palavra latina em que o católico, depois de se confessar pecador, pede a proteção divina e de todos os santos. Quer dizer, ela era católica. E gritou, perdoai-me, perdoai-me, ó Deus meu. E André Luiz aqui. E como se estivesse sob a ação de droga misteriosa que a obrigasse a desnudar o íntimo diante de nós, a falar da sua intimidade, ela disse em voz alta e pausada: matei 4 filhinhos inocentes e tenros, e combinei o assassínio de meu intolerável esposo. O crime, porém, é um monstro vivo. Olha lá, o monstro que mencionou lá acima. Ela já traz. Perseguiu-me enquanto me demorei no corpo. Tentei fugir-lhe com todos os recursos em vão. E por mais que buscasse afogar o infortúnio em bebidas de prazer, mais me chafurdei no charco de mim mesma, mas se afundou. De repente, parecendo sofrer a interferência de lembranças menos dignas, clamou: quero vinho, vinho, prazer. E aí aqui, né, o André Luiz comentando. Em vigorosa demonstração de poder, afirmou triunfante o magistrado: como libertar semelhante fera humana ao preço de rogativas e lágrimas? Quer dizer assim, pediu perdão, tá tudo certo?
Em seguida, fixando sobre ela as irradiações que lhe emanavam do temível olhar, asseverou peremptório: a sentença foi lavrada por si mesma. Não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. À medida que repetia a afirmação, qual se procurasse persuadi-la a sentir-se na condição do irracional mencionado, não, irracional e a loba no caso, notei que a mulher profundamente influenciável modificava a expressão fisionômica. Entortou-se-lhe a boca e a cerviz curvou-se espontânea para a frente. Os olhos alteraram-se dentro das órbitas. Simiesca, símil, de macaco, simiesca expressão revestiu-lhe o rosto. Quer dizer, ela começou a se transformar em um macaco. Via-se patente naquela exibição de poder o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispíritico. Aí aqui vem o que eu disse, né? O André Luiz, ele traz a lição. Ele aprende e ele nos traz lição. A partir da hipnose, aquele espírito, essa senhora, ela aceitou a sugestão que veio do juiz e ela começou um processo de zoantropia. Começou a virar um animal. Embora tenha falado loba, ela começou a assumir aqui a forma de um símil, segundo André Luiz. Isso pra gente não importa, né? Ela começou a se transformar em um animal. E toda a questão se dá pelo efeito do hipnotismo no corpo perispíritico. Em voz baixa, procurei recolher o ensinamento de Gúbio, que me esclareceu. O remorso é uma bênção, sem dúvida, por levar-nos à corrigenda. Mas também é uma brecha. Ou seja, o remorso é uma bênção, mas também é uma brecha, pela qual o credor se insinua cobrando pagamento. A dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. O cobrador, né? Todavia, sempre chega um minuto em que o remorso nos descerra a vida mental aos choques de retorno de nossas próprias emissões. Daí, pulei um pequeno trecho seguindo nessa ideia da hipnose. O hipnotismo é tão velho quanto o mundo e é recurso empregado pelos bons e pelos maus, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito. Então, se a gente está falando da hipnose nessa situação, é o perispírito quem reage. É o magnetismo de um atuando sobre a matéria e o magnetismo alheio no perispírito. André Luiz pergunta se a mulher vai ficar nessa forma para sempre. E aí o Gúbio fala: ela não passaria por esta humilhação se não merecesse. Além disso, se ela se adaptou às energias irradiadas do juiz, em cujas mãos veio a cair, pode também esforçar-se intimamente e renovar a vida mental para o bem, e afeiçoar-se à influenciação de benfeitores que nunca escasseiam na senda redentora. Novamente, quais são nossos ídolos? A que tipo de pessoas nós estamos nos afinando? Para essa entidade, para esse espírito, essa mulher aqui mencionada, ela se afeiçoou com mais facilidade a este juiz, até pelo processo da culpa. Então não existe ainda nesse caso um espaço mental para algo superior. E ela, ao invés de lidar, ela matou, né, 4 filhos ali, e ao invés de tentar reparar isso durante a vida, ela bebeu para esquecer. Então ela não trabalhou, ela não buscou elevação durante a vida. Ela só tentou esquecer o que ela fez. Então ela, na espiritualidade ela não nem consegue colocar a consciência num estado de elevação.
Tudo, André, em casos como este, se resume à problemática da sintonia. Onde colocamos o pensamento, aí se desenvolverá a própria vida. E eu fiz 2 apontamentos para a gente. O primeiro é: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, o que nós estamos tendo, né, o que a gente tem como valioso na nossa vida, é o que vai nos acompanhar. Então, por isso que a proposta é a gente tentar espiritualizar a nossa vida o quanto a gente puder, com os melhores elementos, para carregarmos isso na esfera espiritual também. E eu fiz um apontamento aqui, que isso também pode ser visto, né, a questão da sintonia, onde a gente coloca o pensamento, também pode ser visto na ótica da casa mental. Porque o remorso, e a culpa e o sofrimento nos coloca no primeiro andar da casa mental, nas formas animais, né, nos reinos inferiores ou anteriores. Então, a consciência daquele espírito já estava no primeiro andar da casa mental. Já estava se direcionando ali, né? Numa fixação. Aí o magistrado vai e começa a falar: você é um bicho. Então, assim, já existe uma predisposição, a gente já carrega a forma. E a mais próxima de nós é essa do macaco, né? Então, isso já foi surgindo para ela. Já foi materializando essa irracionalidade. E, temporariamente, as outras regiões cerebrais, elas desligam. E ele fica preso, o espírito fica preso numa situação do reino inferior. E aí que tá. Aqui vem o André Luiz de novo, né? Ao redor de nós, as lamentações se fizeram estridentes. O que aconteceu? O magistrado, ele pegou um espírito, aplicou, né, um espírito que já era mais sensível ou mais vulnerável, e rapidinho já fez a hipnose e já começou a ter ali uma transmutação do perispírito, virar um bicho. Então, todo mundo que assistiu isso ficou apavorado. E, novamente, mais um processo de terror que o magistrado vai criando. Então, a gente vê que é sucessivo. Começa com marchando, depois os tambores, depois toda uma ritualística. Então, eles vão ficando cada vez mais impressionados. E aí tá aqui. O magistrado que detinha a palavra determinou silêncio e rejeitou, né? E censurou ali quem ficava se lamentando, quem ficava se queixando. Logo após, notificou que espíritos seletores se materializariam em breves minutos e que os interessados poderiam solicitar deles as explicações que desejassem. Quer dizer, olha, os seletores, né, os que organizam vão chegar e aí vocês podem falar com eles. Quase como assim, fica tranquilo, mas ele já botou o terror em todo mundo. E aí fala, eles vão chegar e vocês conversam com eles. E aí o magistrado ergueu as mãos em uma mímica reverencial, né, como se estivesse fazendo ali uma materialização, fazendo-nos sentir que presidia ao estranho cenáculo. Fez uma invocação em alta voz, denunciando nos gestos a condição de respeitável sacerdote em grande solenidade. Então ele, como se fosse ali abrindo no teatro, né, no espetáculo, ele abrindo para chamar esses espíritos seletores. Então tem todo um jogo por trás, né? Tudo faz parte de um processo de hipnose que vai se alongando. E aí eu avancei no texto, até porque o nosso horário avançou bem também. E aí sobre os juízes, o que o texto nos traz. Exercem funções úteis junto a enorme agrupamento de criaturas, ainda subhumanas, não obstante atenderem a serviço que para nós outros seria presentemente insuportável. Usam a violência em largas doses. Todavia, no curso dos anos,
a influenciação intelectual delas trará grandes benefícios aos oprimidos de agora. E estejamos convictos de que, apesar de ostentarem inteligência e poder, os juízes permanecerão nos postos que ocupam apenas enquanto perdurar o consentimento da divina direção. Eles só são juízes enquanto Deus permitir. Atenta ao princípio que determina que tenha cada assembleia o governo que merece, ou cada povo tem o governo que merece. Isso vale para nós. Então, tem mais um... Estamos terminando. A última parte é o capítulo que nos interessa aqui, o capítulo 8, que é quando o Gubbio, o André Luiz e o Eloy, eles vão até o Gregório, que é o espírito que interessa a eles. Eles estão tentando despertar o Gregório, que é um dos magistrados. Eles estão querendo fazer o Gregório acordar. E aí, por várias situações que está no livro, e não vou ficar falando e dando spoiler, mas é um dos pontos altos do livro aqui, esse contato com o Gregório. O capítulo é Inesperada Intercessão. Então, o André Luiz, o Gubbio e o Eloy, eles passaram pela seleção, pelo julgamento, e viram que os aparelhos ali não acusaram nenhum crime. Eles eram espíritos neutros, porque naquela faixa de vibração eles não conseguiam captar nada de errado na consciência dos nossos três aqui. E os três, eles falaram, né? O Gubbio disse que queria falar com o Gregório, que é o magistrado. Eu quero ter um particular com o Gregório. Então tá lá. A sala em que fomos recebidos pelo sacerdote Gregório semelhava-se a estranho santuário. Com luz interior, se alimentava de tochas ardentes. Sentado em pequeno trono, que lhe singularizava a figura no desagradável ambiente, a exótica personagem, que é Gregório, né? Exótico, rodeava-se de mais de 100 entidades em atitude adorativa. Então, pelo menos 100 entidades ali adorando o Gregório. E eu achei importante trazer esse texto, né, para o nosso estudo, porque o que está no Diálogo com as Sombras, eu achei que ele é muito raso. Ele não dá a dimensão exata dos magistrados, ao menos essa porção que é trazida aqui pelo André Luiz. Então, eventualmente, se vem na nossa reunião um juiz e a gente só lê o Diálogo com as Sombras, pode ser que a gente fique com uma visão muito rasa e não leve em conta a força, as condições dessa entidade. Então, eu quis trazer o texto para nós sabermos nos colocar. E o Gubbio, ele dialoga aqui com o Gregório, o que nós vamos ver daqui a pouquinho é um trecho de um diálogo. E quem quiser, pega o livro, o capítulo 8 aqui ele é muito bom. É um diálogo do instrutor Gubbio com o Gregório. E para nós é um aprendizado. Eu peguei só um trechinho, senão ficaria muito longo o nosso estudo. Mas eu recomendo demais, é muito bom. Sabe? Dá vontade de fazer um estudo aprofundado só desse livro. Então, além de 100 entidades adorando, tinha 2 representantes ali de como se fosse de uma corte, extravagantemente vestidos, manejavam grandes turíbulos, que é como se fosse aquele... Eu fui pesquisar, não sabia, claro. Onde queima ali numa cerimônia católica, né? Em cujo bojo se consumiam substâncias perfumadas de violentas emanações. O que a gente vê é que nessa região mencionada pelo André Luiz tem toda uma ritualística e eles fazem de conta, né, eles criam todo um cenário muito parecido com os ritos do catolicismo. Até porque provavelmente esses espíritos que estavam ali, eles são de uma geração em que o catolicismo é a religião preponderante.
Então você pega o formato, né, os ritos de uma religião para imprimir uma falsa espiritualidade ou ligação ali, sabe, nessa ideia da justiça. Então eles trabalham até com esses elementos mentais. São os gatilhos que a cultura já utilizava, eles estão trazendo ali, para tornar tudo mais sério, mais forte. Então, ritualísticas, né, como se fossem de uma igreja ou da religião. Aí o André Luiz falando sobre o Gregório. Trajava ele uma túnica escarlate e tinha um halo ou uma aura pardo escuro, cujos raios inquietantes e contundentes nos feriam a retina. Quer dizer, só de focar na aura do Gregório já trazia sofrimento. Fixou em nós o olhar percussiente e inquiridor, quer dizer, investigando, né? Tentando olhando naquelas almas, nos espíritos ali, né? E fez um gesto dizendo, né, que pode se aproximar. Fortemente empolgado, André Luiz falando, né? Empolgado, acompanhei o Gúbio. Que aí é fácil ser valente ou ficar feliz quando a gente tem um guia espiritual, né? Quem seria Gregório naquele recinto? Um chefe tirânico ou um ídolo vivo, saturado de misterioso poder? Tá vendo? O André Luiz joga a própria pergunta. Ele é um chefe tirânico ou porque ele parece que ele fala em nome de Deus, né? Ele cria uma situação de religião. Ele é um ídolo vivo, saturado de misterioso poder. Então, é o ponto que a gente vê, o quanto que a formalidade da religião, ou falar de religião, ou falar de Deus, o que quer que seja, pode ser um discurso muito bom para enganar uma questão de tirania, que é o caso do Gregório aqui. Então ele se esconde através dos ritos católicos, mas no fundo é um chefe tirânico. É isso que o André Luiz está fazendo, né? É a pergunta que nos leva a essa reflexão. 12 criaturas ao redor do dourado assento do Gregório ajoelhavam-se humildes, atentas às ordens que lhe emanassem da boca. E 12 é interessante, que é o número dos apóstolos. Então, provavelmente não é por acaso que eram 12 entidades que estavam ao redor ali para cumprir ordens diretas. Com um gesto determinou que ele queria, que o Gregório fez um gesto e falou que queria conversar a sós com o Gúbio aqui, o time do André Luiz, né? O André Luiz falando, compreendi que seria uma questão, um assunto grave, e aí ele começou a olhar o Gúbio e copiar os movimentos. Então, aquela empolgação agora já, opa, deixa eu ficar esperto aqui porque a coisa parece ser séria. Então o Gúbio, o André Luiz e o Eloy se aproximaram, contemplava a fisionomia rude, passando de minha parte a espreitar, a olhar o esforço do nosso instrutor para contornar os obstáculos do momento, de modo a não classificar-se por mentiroso à face da própria consciência. Aqui demorou para eu entender esse parágrafo, a sutileza dele. O Gúbio estava numa missão de despertar o Gregório. Só que ele não podia falar abertamente, olha, eu estou aqui para te despertar. Mas ele não podia falar abertamente, mas também não podia mentir. Não podia dizer, não, estou aqui por outro motivo. Porque o Gregório é um especialista, ele ia captar vibrações que sugerem a mentira. E o Gregório é um juiz, então diante da mentira seria mais fácil ele pegar o Gúbio e começar a fazer uma questão psicológica ali e tentar entrar também, derrubar o Gúbio. Então o Gúbio é o seguinte, falou, olha, eu tenho uma missão e eu não posso revelar de pronto qual é, mas eu também não posso mentir. Então ter que usar toda a sabedoria para dialogar
com essa entidade. E é o esforço, né? É um convite para nós, dialogadores, a tomar cuidado, porque também não nos cabe mentir. A gente tem que tomar, né? Tem que ter essa atenção no diálogo, não fazer promessas vãs e... Lógico, estou falando com pessoas que certamente não fazem, mas é só um reforço. E aí o Gregório falando: lembra-te de que sou juiz, mandatário do governo forte aqui estabelecido. Não deves, pois, faltar à verdade. Quer dizer, hoje falando pro Gúbio, não mente pra mim. E aí o Gregório aqui, né? Em nosso primeiro encontro, enunciaste um nome. O que acontece? O Gúbio, o instrutor, ele já tinha tido um contato rápido com o Gregório. E ele mencionou só um nome. Ele falou: tô vindo a pedido de Matilde, que vai falar aqui. Só que ele não disse quem era. E aí o Gúbio, o instrutor, falou: olha, quero falar mais com você. E o Gregório falou: tá, vai lá para a seleção. Se eles te admitirem, você vem falar comigo. Agora eu não posso. E enfim, o André Luiz e o Gúbio passaram por toda a seleção e pronto. Agora vamos falar com o Gregório. E aí tá aqui, né? Você fala, no nosso primeiro encontro você disse o nome. Sim, respondeu o Gúbio, o de uma benfeitora. Quer dizer, até então o Gúbio nunca tinha dito que era uma benfeitora. Ele só disse que trabalhava, que estava vindo a pedido de Matilde. Aí o Gregório: repete. E aí o Gúbio disse: Matilde. Quer dizer, Matilde é a benfeitora espiritual. E quem é Matilde? O texto vai dizer em seguida. O semblante de Gregório fez-se sombrio e angustiado. Dir-se-ia que recebeu naquele instante uma punhalada invisível. No entanto, ele dissimulou e, com firmeza de um administrador orgulhoso e torturado, perguntou: que tem de comum comigo semelhante criatura? Quer dizer, fingiu que não sabia. Jogou para ver o que o Gúbio ia dizer. Nosso orientador redarguiu sem afetação. Matilde asseverou-nos querer-te com desvelado amor materno. Então já deu a pista, já falou quem é. É a mãe do Gregório. E aqui, evidente engano, aduziu Gregório ferino. Minha mãe separou-se de mim há alguns séculos. Hoje ela serve ao cordeiro e eu sirvo aos dragões. E esse livro, o Libertação, é a primeira vez em que se fala sobre os dragões. E aqui vem a referência dos nossos primeiros encontros. Foi nesse livro que o Chico ele teve que arrancar muitas páginas que foram psicografadas porque o pessoal não estava aceitando bem as novidades que o André Luiz estava trazendo. Então, como não tinha precedente essas informações, as pessoas até colocaram em xeque a obra. Mas mesmo assim, o que tem aqui já é muito para nós. Então, é a primeira vez em que na nossa literatura se fala sobre os dragões. Aí vem aqui embaixo uma nota de rodapé sobre os dragões. São espíritos caídos no mal desde as eras primevas ou primeiras da criação do planetária e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Quer dizer, mesmo os mais severos, em algum tempo hão de se transformar. E isso é a nossa esperança. E é aqui o André Luiz, né? Depois de ouvir essa palavra dragões. Aquela particularidade da palestra bastava para que minha curiosidade explodisse. Quem seriam os dragões a que se reportava? Gênios satânicos da lenda de todos os tempos?
espíritos caídos no caminho evolucionário de inteligência voltada contra os princípios redentores do Cristo? Sem dúvida não me equivocava. Quer dizer, era isso, mas o Gubbio lançou o significativo olhar, certamente depois de sondar-me em silêncio a perquirição íntima. Então o Gubbio percebeu, ele já captou que o André Luiz estava cheio de perguntas dentro dele, e isso toda vez acontece nos livros do André Luiz. Sempre que tem alguma coisa nova, ele fica cheio de curiosidade. Muitas vezes os instrutores já captam o pensamento e já respondem. E o André Luiz fala isso toda hora. Ele fez a leitura e já me disse. Mas neste caso aqui, o Gubbio lançou um olhar, convidando-me a selar os lábios, entreabertos de assombro. E aí o André Luiz, naquele instante realmente não comportava a conversação de um aprendiz. E devia destinar-se às manifestações de um mestre. Então não é hora de eu fazer pergunta. Deixa o mestre, que é o Gubbio, fazer o que ele tem que fazer. Aqui eu gostei desse trecho, algumas lições que tem pra gente, Porque quando já existe alguma sintonia entre as pessoas, um olhar basta. Basta o olhar. Que foi o que o Gubbio fez. O André Luiz viu o olhar dele e já, opa, vou ficar quietinho. E eu gostei bastante disso, E aqui começa o diálogo. A partir dessa parte aqui, dessa página, nesse livro aqui é a página 107, nessa edição, começa o diálogo em que pra gente vai terminar, mas fica o convite para entrar na leitura, pegar o livro. O Gubbio falando: respeitável sacerdote. Quer dizer, começou falando respeitável sacerdote. O André Luiz já... Nossa, por que tá chamando assim, Respeitável sacerdote, não te posso discutir os motivos pessoais. Sei que há uma ordem absoluta na criação e não ignoro que cada espírito é um mundo diferente e que cada consciência tem a sua rota. Então, o Gubbio já chegou falando, olha, eu conheço as coisas. E o Gregório se sentiu afrontado, assim, como você vem falar comigo dessa maneira, Por acaso você critica os dragões que se incumbem da justiça? Como assim cada um tem a sua rota? Perguntou o Gregório. E o Gubbio, quem sou eu para julgar? Comentou o Gubbio. Não passo de um servidor na escola da vida. E aí o Gregório de novo, Sem eles, ou sem os dragões, que seria da conservação da terra? Como poderia operar o amor que salva sem a justiça que corrige? Os grandes juízes são temidos e condenados. Aqui está o que a gente tinha falado da nossa pista. No começo do texto, fala que essa cidade espiritual, essa região espiritual, ela é comandada por alguém que se intitula um grande juiz. E aqui o Gregório vem e fala, os grandes juízes são temidos e condenados. O que nos dá a entender que a cidade é administrada por um dragão. Pelo menos, aquela região tem um dragão que é responsável por todo esse processo. Então, para a gente ver o tamanho disso. Os grandes juízes são temidos e condenados, entretanto, suportam os resíduos humanos, convivem com as nojentas chagas do planeta, lidam com os crimes do mundo, convertem-se em carcereiros dos perversos e dos vis. Quer dizer, está retomando o que o texto já falou. Falou, olha, quem que cuida ou quem que trabalha aí na lei de causa e efeito com essas consciências culpadas? Quem que quer estar nesse teor vibratório? Então, existe um espaço no qual essas entidades tirânicas se colocam a ocupar.
Então é mais ou menos isso que está falando. Eles falam, olha, a gente sabe o que acontece aqui, só que se não tiver alguém para organizar, isso aqui vira uma bagunça. Então tem um papel social, um papel importante desses juízes. E daí a gente pode trazer essa reflexão para o nosso campo material, né? Pensar no nosso judiciário, no judiciário de outras localidades, em regiões mais tribais, por exemplo, da África. Sempre tem alguém que vai pegar para organizar a coisa ali. E alguns, apesar de usar um método de violência, de força, de opressão, impulsiona, ainda que seja no medo, na chibata, impulsiona as pessoas a progredir. Então, ainda que seja de uma maneira errada, mas está fazendo caminhar. Lógico que eu não estou apoiando isso, não concordo com esse modo de agir, mas é no sentido de que tudo se aproveita. Então, apesar disso, o progresso está acontecendo e ele vai ser aproveitado. E o texto trouxe isso para a gente muitas vezes. Na leitura fica mais fácil de entender se pegar o livro. Mas é o seguinte, mesmo quem está caminhando no erro, nos desvios, então os juízes, aqui os dragões e tal, eles estão se desenvolvendo. E esse desenvolvimento ele vai ser muito útil quando o espírito despertar, quando ele passar ali a sintonizar a sua consciência nas condições elevadas, ou seja, trabalhar, né, junto da obra do bem de Jesus. O conhecimento ele vai ser carregado. Então vai ter um reforço no trabalho, sabe? Por isso que tudo se aproveita. O texto fala, né? Tudo se aproveita na ordem divina. Então é nessa ideia. Então assim, apesar de, né, se nós formos olhar aqui a nossa encarnação, olhei para trás, falei, nossa, já fiz um tanto de besteira, como que eu vou fazer aqui agora, daqui para frente? Olha, as besteiras que a gente fez estão feitas. Vamos ver o que nós aprendemos, o que a gente pode carregar de recurso, de bagagem para o nosso interior. E vamos procurar melhorar, não errar mais. E ficar atento com os nossos ídolos. Porque, normalmente, os conteúdos que a gente traz, as nossas sombras, a gente sabe que não está certo. Mas, quando a gente não trabalhou bem esses conteúdos, o que acontece? Nós projetamos. Ou a gente cria a referência que tem justamente aqueles valores. Então, a pessoa faz o que a gente quer fazer, mas a gente não pode, né? A gente sabe que não pode, então a gente quer que alguém faça por nós. E aí o nosso ídolo tende a ter as nossas sombras. É um paradoxo, porque eu já sei que é errado para mim. Mas no fundo eu gostaria tanto que acontecesse, então eu elejo um ídolo, uma referência que faça o que eu quero fazer. É mais ou menos esse o processo que acontece na narrativa desse livro, no texto que a gente trouxe e que é melhor abordado no livro inteiro. Então, embora o André Luiz não aprofunde na questão psicológica, é a Joana de Ângeles quem vai fazer isso, né? Os elementos estão todos aqui. E o paralelo é perfeito e a gente só vai aprofundando cada vez mais. Então, fazer esse estudo André Luiz, Joana de Ângeles e pegar o André Luiz de novo é enriquecedor. Então, gente, o nosso vídeo se alongou, ficou em 1h30, mas eu senti que eu não podia deixar passar esses elementos do livro Libertação. O que teria no diálogo com as sombras sobre os juízes seria muito pouco, seria muito pobre. E eu espero ter trazido a magnitude do assunto. E não só o assunto para a reunião mediúnica, mas o assunto para nós, de novo, para a nossa vida. Então, agradeço. Desculpa ter extrapolado no tempo, mas eu espero que tenha valido a pena. Para mim, valeu muito fazer isso e que a gente consiga prosseguir aqui nas nossas análises para a nossa vida. Se me acompanhou até aqui, se gostou, peço o apoio no curtir. Se acha que esse estudo pode interessar alguém, pode compartilhar. Enfim, estamos à disposição. Eventualmente um comentário, se quiser
tratar do assunto, que a gente puder crescer junto, vai ser um prazer. Então, muito obrigado e até o nosso próximo estudo.